Olá, bem-vindo a esta edição do Em Pauta, que hoje tem como tema a evolução na educação de crianças e jovens. Nós vamos levantar os pontos que interferem no aprendizado e no desenvolvimento dos estudantes brasileiros, desde as primeiras séries escolares. Vamos saber dos nossos convidados de hoje a opinião sobre esse assunto. Comigo aqui no estúdio da TV Universitária, Sérgio Genovez, assessor da Secretaria Municipal de Educação, Lázara Cristina da Silva, coordenadora pedagógica aqui da UFO, e Rosana Spacek, diretora do Sindicato dos Professores das Escolas Particulares do Estado de Minas Gerais. Bom, a respeito da educação, da evolução na educação, uma lei foi sancionada em julho deste ano que altera, no caso, o ingresso da criança, que precisa ter 6 anos completos agora para estar inserida aí nesse contexto. É uma evolução, Rosana? Particularmente, eu acho que não. A gente percebe que os jovens chegam no ensino superior cada vez menos preparados, porque tem aquela indústria dos cursinhos, né, dos pré, hoje tem até pré-ENEM, não é só mais pré-vestibular. Então, eu percebo que isso é um problema que veio lá de trás. Eles deixam de ser crianças para ingressar. Não que isso não seja importante, a educação é a parte mais importante, né? Ao meu ver, é o que causa todas as mudanças consideráveis, né, no mundo moderno. Mas tudo a seu tempo. Então, eu acho que quanto mais cedo se coloca a criança na escola, quanto mais cedo exige isso da criança, é como se ele estivesse pulando etapa, é como se a criança estivesse pulando etapa. Eu consigo ver alguns pontos positivos, mas, no geral, eu sou contrária. Lázara, e você como coordenadora da UFA e de pedagogia da UFA, como que você encara essa lei sancionada? Ela altera a anterior, né, onde a criança precisaria ter até 6 de março, 6 anos completos, e depois deveria ter uma avaliação pedagógica para poder mostrar se ela tem capacidade ou não de estar no ensino. Bom, essa questão de ter capacidade ou não também é relativo, né? Eu acho que é um avanço, sim, mas depende do que a gente faz nesse ambiente, né? Porque o estar na escola não quer dizer que a gente já vai, nesse trabalho pedagógico cotidiano que a gente faz, a gente já vai alfabetizar de uma forma rigorosa. A alfabetização hoje é um processo que se inicia na educação infantil, né? E caminha com a criança até aí o final da primeira etapa da educação básica, do ensino fundamental, né? Que seria aí o 5º ano, que é um processo de alfabetização mais longo, mais tranquilo de ser feito, não é um processo de alfabetização como que nós passamos no nosso período de alfabetização, né? Mas é um trabalho diferenciado. O problema que eu vejo não é na lei, mas é na forma que a escola conduz esse trabalho. Porque há uma ruptura muito grande. Porque uma criança, por exemplo, de 6 anos, antes ela estaria aí na educação infantil, no último período da educação infantil. E hoje ela já está aí no primeiro ano do ensino fundamental. O problema é que a gente acha que a educação infantil é lugar só de brincar, um brincar sem uma coordenação pedagógica, um brincar sem ser planejado, sem ser organizado o ambiente, que é equivocado também. E a gente acha que a criança com 6 anos de idade não é mais criança. E aí ela entra na primeira fase do ensino fundamental e a gente trancafia essa criança numa sala de aula e quer que ela fique ali sentada 4 horas e meia. Né? E isso é totalmente contrário à própria condição humana. Nem na universidade a gente fica sentados 4 horas e meia, calados, né? Que o professor quer que o aluno fique em postura, calado, não conversa com o outro. Então, isso é muito contraditório. Eu acho que a gente tem que mudar a forma de organizar o espaço escolar, de encarar essa criança, porque ela está sim no 1º ano, mas ela é uma criança de 6 anos de idade. Como que a gente vai trabalhar pedagogicamente esse espaço? Isso nós temos que pensar sim. Agora, quando a colega aqui diz, né, do problema do jovem chegar à universidade muito cedo, essa é uma outra situação que nós teremos que mais cedo ou mais tarde enfrentar sim. Porque nós temos aqui, chegando na universidade, jovens
jovens, pré-adolescentes, porque hoje também houve essa expansão do tempo da adolescência, né? Na minha época, com 18 anos, a gente era responsável, né? Inclusive, a gente já dava conta do próprio sustento. Hoje, um jovem de 18 anos, eu tenho sobrinhos com 18 anos que são crianças, né, que não tem ainda essa condição. Então, houve uma modificação na compreensão desse período. A fase da criança, né, da adolescência e da juventude. Houve uma dilação desse prazo. Para isso, a universidade também tem que repensar isso. Porque da mesma forma que a gente faz com as crianças, que a gente massacra a criança, a gente também massacra o jovem. Ontem, inclusive, no ingresso dos alunos, né, a gente fez uma reportagem, eu e o Rafael, e eu fiquei, assim, realmente surpreendida, porque os alunos que entraram têm 16, 17 anos e vão entrar com processo na justiça, porque ainda não terminaram o ensino médio, mas passaram no vestibular. Conseguiram entrar na universidade e querem fazer o curso. A maioria era do curso de Direito. Até então, quer dizer, são crianças praticamente. Né? E com 4 anos, direito 5 anos, eles concluem o curso. Você imagina que eles não têm uma maturidade ainda, nesse contexto que a gente está, para assumir uma profissão. Então, este também é um problema. Quando a gente pensa em um ensino fundamental de 9 anos, nós pensávamos o ensino fundamental realmente de 9 anos, mas que a criança ingressasse aos 7 e ficasse um tempo mais no ensino fundamental, né? Terminasse ali mais velha, entrasse no ensino médio com 1 ano a mais, para poder ampliar um pouco, como mudou o espaço que eu estava dizendo da adolescência, que ele chegasse 1 ano mais velho na universidade. E aí, com a compreensão que houve na sociedade e em quem faz a lei, né, foi justamente o contrário. Então, nós perdemos 1 ano de educação infantil, que nós tínhamos assim, muito interesse em aumentar esse ano, né, e não perder esse ano. E a gente continuou, aliás, né, antecipou 1 ano a chegada na universidade. Isso é fruto aí do sistema capitalista que a gente vive, que a gente quer explorar cada vez mais a mão de obra, né? Então, 1 ano mais cedo que ele entra no mercado, 2 anos faz diferença. No entanto, para o ser humano, isso tem um impacto muito grande. Sérgio, como que a rede municipal aí encara essa situação dessa nova lei? Nós temos hoje no sistema nosso de ensino, uma boa parte dos nossos alunos são de educação infantil, tá certo? E o nosso pessoal, eu vim do ensino médio, tá certo? Então, vim para a assessoria e a secretária de Educação, a professora Gersina, ela é muito taxativa nisso, ela quer que nós sejamos pesquisadores também, não só trabalhadores da educação dentro da secretaria. Então, eu tive que mergulhar no ensino infantil, correto? Então, você ao entrar, observar, viver lá dentro do ensino infantil, você vê determinadas coisas que, às vezes, é um contrassenso. Como eu trabalho com a infraestrutura, a secretária disse, olha, a escola é um lugar onde tem que ter o direito de ensinar e o direito de aprender. Então, aí, a partir dessa máxima que a secretária diz, é que você tem que pensar a escola. A criança pode começar aos 6 anos, desde que se ofereça para ela uma escola interessante. E a secretária de Educação pensa nisso todo momento e nós estamos trabalhando nisso todo momento. Se você visitar as unidades de ensino que ela orientou para que nós fizéssemos as mudanças, você vai ver que já não são escolas iguais às antigas. Então, a partir disso, você já pensa a escola de forma diferente. Realmente. Outro fato é a retirada da prova, né, que tem essa capacidade do aluno aí no ingresso, né? Esse fator é positivo, Rossana, ou não? É porque antigamente não tinha, né, uma limitação. Ele podia fazer 6 anos até o final do ano, desde que ele fizesse essa prova para demonstrar essa capacidade. Então, é até para responder também, acrescentando o que a Lázara falou a respeito dos jovens, e você falando da entrevista, né, desses jovens, ele acaba resultando, ao meu ver, ele vira um acúmulo de erros, né, de equívocos. Porque o aluno que ele vai chegar à universidade aos 16 anos, sem concluir o ensino médio, e exigir fazer esse curso sem cumprir o quesito de concluir o ensino médio, aí a família
principalmente quando são cursos mais concorridos e tudo, medicina, direito, aí eles entram na justiça para conseguir um mandado de segurança para que o aluno faça. E isso acaba gerando depois um desconforto, porque esse jovem, toda vez que ele quiser algo, os pais têm que correr atrás, porque isso é ilegal. Sabe, você, para entrar numa universidade, você precisa cumprir 2 quesitos, passar no vestibular e ter concluído o ensino médio. Quer dizer, além de ser jovem demais, ele ainda não concluiu um quesito. Então, por que de ele querer, de ele exigir o direito de entrar? Por quê? Porque eu fui aprovado. Mas isso vem lá de trás. Esses equívocos vêm lá de trás. E aí torna, Lázaro, ao meu ver, os jovens cada vez mais distantes de atingirem a maturidade. Porque tudo que quer consegue. E os pais aprovam isso. Os pais correm atrás disso. Então, a minha cabeça, eu sempre brinco que eu sou muito moderna, né? Eu sou de vanguarda para uma série de coisas, mas para outras eu sou muito conservadora. Eu acho que as coisas têm que vir ao seu tempo. E a gente comer etapa, pular etapa, eu acho que é prejudicial para a nossa vida adulta. Mas certo. Isso eu acho que tem... Pode continuar. Eu acho que isso também tem a ver com um problema da nossa geração, porque nós somos frutos de uma ditadura que não se podia nada, né? E agora a gente quer criar uma geração diferente, que pode tudo. Então esse é um problema. Mas aí nós precisamos ter um equilíbrio, né? E aí a gente não trabalha muito, os pais não trabalham nessa perspectiva do equilíbrio. E aí é equivocado você permitir que o adolescente, que o jovem tenha tudo. Né? Cadê o limite? Ter o quê? Quais são as condições necessárias para que ele conquiste esse espaço? E os pais precisam mudar a sua postura. Ok, nós vamos voltar com esse assunto rapidinho, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já com mais informações sobre a evolução na educação de crianças e jovens. Daqui a pouquinho eu volto já. Reconhecido pela excelência no ensino e pelo corpo docente altamente qualificado, o curso de Engenharia Mecatrônica da UFO prepara profissionais para atuar no desenvolvimento de novas tecnologias, como processos industriais de automatização de máquinas e robôs industriais. O engenheiro mecatrônico tem papel fundamental na modernização de grandes empresas, tornando a produção mais rápida e eficaz. Venha fazer parte dessa equipe vencedora. Faça mecatrônica na UFO. FAEF, Faculdade de Educação Física e Fisioterapia da Universidade Federal de Uberlândia. Hospital Odontológico da Universidade Federal de Uberlândia, Rua República do Piratini, Bloco 4L, Campus Umuarama, 3218-2455. As leis de trânsito vigoram também nos campi da UFO. Obedeça e respeite. Olá, voltamos à edição do Em Pauta de hoje, que aborda mais informações sobre a evolução na educação de jovens e crianças. Este mês foi divulgada uma pesquisa aí a respeito do IDEB, onde verifica-se uma evolução negativa na qualidade do ensino à medida que o aluno evolui de série. A queda é de quase 2% da 4ª série para o 6º ano, tanto no ensino básico como no fundamental. A que isso é atribuído, Sérgio? Principalmente aí na rede municipal, onde a gente tem as crianças, né? O maior número de crianças. Olha, você tem, por parte da sociedade, as famílias que têm mais necessidade socioeconômica. Portanto, as crianças têm que ser introduzidas mais cedo no mercado de trabalho. Nós hoje temos algumas políticas do governo federal que tentam reverter isso, por exemplo. Mais educação, para você ver, você mantém mais a criança na escola.
entendeu? A Secretaria Municipal de Educação tem formulado alguns programas para tentar ver se altera isso, mas isso são políticas de longo prazo. Ainda na sociedade capitalista, a criança de classe popular, ela tem um caminho. Ela vai direto para o mercado de trabalho à medida que a família necessita. Isso não tem como você ver de outros olhos. Mas eu gostaria de tratar um pouco do jovem que tem acesso à universidade sobre essa discussão de o que é maturidade, o que é ser maduro. A criança que está introduzida no mercado de trabalho, ela é madura? Mas a criança que é introduzida à universidade é madura? Uma outra coisa, a professora Lázara, eu admiro muito, ela é muito inteligente, porque isso é certo. A universidade precisa parar para pensar o seu modelo. A universidade brasileira, não é a de Uberlândia, a universidade brasileira precisa pensar o seu modelo, que não deve ser um modelo copiado com o modelo exterior, não. Esse negócio de discutir primeiro e segundo mundo, essa discussão é complicada, porque, por exemplo, o primeiro mundo hoje é a China. Eu acho que nós, eu que sou da origem do movimento estudantil, sabe que o maoísmo, que ainda impera um pouco na China, é extremamente complicado. Então é preciso ter essas compreensões de que a sociedade hoje caminha por um outro lugar. Quer dizer, ser maduro hoje, a criança que manipula um telefone, tá certo? Com aquela facilidade, ela é criança. Hoje até assim que hoje há um modelo de visão social ABCDE, né? Então eles dizem que como houve uma evolução da renda, tá certo? A gente pode até discutir isso, mas uma evolução da renda, o pessoal da classe D tem um telefone e manipula aquilo. Aquilo é brincar? O que é brincar? Rosana, como é que fica essa questão do IDEB aí? A questão do material pedagógico, mesmo de alunos, no caso, né, junto com professores. Quanto menor o número de aluno, melhor para a questão da educação e também a questão do material pedagógico. Isso causa uma evolução ou não na qualidade do ensino? Bom, são dois fatores preponderantes aí na educação. Primeiro, o engessamento por meio do apostilamento, que isso, ao meu ver, é danoso para o ensino, né? Porque você tem uma estrutura que os pais pagam caro pelo apostilamento, isso no meu caso, que falo da rede privada. E aí os pais pagam caro pelo material e querem que o material seja usado. Você tem um tempo relativamente curto em sala de aula e você não pode expandir porque você tem que cumprir o que está pré-determinado ali. Então, isso tem muito material bom, mas na maioria das vezes é uma esteira mesmo de igualdade, né? São todos assim, mais ou menos no mesmo nível. O segundo aspecto foi esse que você citou, de você estar ou não preparado para aquilo, né? Porque quando o amigo ali citou essas discrepâncias no ensino público e que tem essa diferença em relação, porque ele tem que entrar no mercado de trabalho mais cedo e tudo, nós temos escolas particulares que são para a população C e D. Inclusive eu leciono em uma escola onde o aluno ele tem a ideia de que ele está numa escola privada, ele usa o mesmo discurso que as grandes escolas particulares, mas ele é um menino que ele às vezes tem que ir a pé, às vezes a mãe tem que dar um duro danado, porque cria o filho sozinho. Então, essas particularidades não estão só agora na rede pública. Agora, é principalmente na rede pública, sim. Mas eu vou sempre manter o meu ponto de vista nesse aspecto, não da maturidade, porque a maturidade ela é pessoal, ela é muito subjetiva. Tem crianças que vivem situações aí de dificuldade, com alcoolismo, com droga, com prostituição na família e amadurecem muito mais cedo. E tem criança com 50 anos, né? Às vezes tem pessoa com 50 anos que ganha mesada do pai ainda. Então isso é ridículo. Por isso que eu falo que isso é pessoal. Agora, o fato de entrar mais cedo na universidade não está dizendo que ele é maduro. O fato do filho querer entrar mais cedo na universidade, você sabe qual é o meu pensamento em relação aos jovens? Eu acho que
todo jovem, sem distinção, deveria ter a oportunidade de, ao concluir o ensino médio, ter a liberdade de mochilar pelo mundo afora, para poder conhecer outras culturas e ter certeza daquilo que ele queria. Porque o que a gente percebe muito no ingresso ao ensino superior? Influência da família ou uma gana, principalmente para aqueles que têm uma infância e uma juventude economicamente mais difícil, ele quer um curso que dê a ele um retorno financeiro mais rápido. E às vezes a escolha não é pelo prazer que aquilo lhe traz, e sim para ter esse retorno. Então tem muito ponto, essa discussão aqui, ela não se esgota nesse espaço que a gente está tendo. Eu acho que ela é muito mais longa e muito mais abrangente. Realmente. Lázaro, a questão do IDEB, aí, essa queda na qualidade, né, da educação, isso você atribui à questão de material pedagógico ou também da vida em sociedade, aí, da questão da diferença da classe social, da diferença de problemas, né, particulares de cada criança? É porque o IDEB é o Índice de Desenvolvimento, né? Então ele é um índice e ele mede alguns fatores. E a gente não pode achar que o IDEB ele vai responder quais são as dificuldades, se houve ou não houve desenvolvimento, né? Então a gente, assim, é um índice importante, traz informações que a gente precisa considerar, mas ele não pode ser o único elemento que vai nos dizer se houve ou não houve evolução na educação básica, né? Então isso tem a ver também, essa questão quando a gente fala de perda de qualidade e tal, tem a ver com o que a gente chama, né, de a questão da universalização. Tá? A expansão, né? A universalização quer dizer, todos têm direito à escola. Houve, no final do século XX, início do século XXI, uma mudança significativa. A escola que nós temos, né, que não foi pensada para todos, hoje é uma escola para todos. E se a gente não mudar a nossa forma de se relacionar pedagogicamente nessa escola, nós não vamos ter os resultados que a gente esperava. Porque a escola hoje é um direito inalienável de qualquer cidadão brasileiro. Todo cidadão tem direito de estar na escola. Então, pessoas que antes não estavam na escola, que não vivenciam a experiência da escolarização, que o ler e o escrever não tem um sentido cotidiano na vida dele, hoje ele está na escola. Então, você trabalhar com um público do qual a vida dele, que é o que a gente estava falando aqui, que o Sérgio disse, olha, é muito diferente você trabalhar com uma criança que nasce no ambiente letrado, que pai e mãe lê, que ela tem contato com livros desde ali do bebê. Os meus, por exemplo, tinham livro de banheira, né? Então, assim, ler e escrever é algo natural. Faz parte da vida deles, porque pai e mãe lê o tempo inteiro, então eles leem o tempo inteiro, né? Adoram leitura, porque tem tudo a ver com a vida deles. Mas a gente tem crianças que isso não é parte. Eu, por exemplo, fui aprender a pegar no lápis com 8 anos de idade. Também. Não sabia, não tinha coordenação motora, mas sabia trabalhar, sabia cozinhar, sabia um monte de outras coisas, né? Então, olha, essa criança que não tem a vida da leitura e da escrita, ela chega na escola, ela não vê sentido em aprender a ler e escrever. Para que eu vou aprender a ler e escrever? Quais são essas contribuições? Mas a gente também não pode pensar que a escolarização é para ganhar dinheiro, né, para o mercado. Não, a educação é para a formação do homem. É para a gente ter condição de se relacionar em sociedade, né, para a gente ter condição de entender o que está acontecendo. Então, quando a gente fala, por exemplo, do apostilamento, que você está dizendo que está acontecendo na escola particular, esse apostilamento também ele tem acontecido nas escolas públicas. Por quê? Porque com o movimento aí de descentralização dos recursos que o governo fez e com a cobrança pelo IDEB, que os municípios pequenos sofrem, eles têm que ver resultados. E são vendidos para eles esses pacotes, né? Aí a gente vê o grupo
Ayrton Senna, que ganha muito vendendo seus pacotes, né? Então, as empresas multinacionais entraram nesse mercado e estão explorando esse mercado. Então, cabe a nós, universidade, que forma professores, que discute esse espaço, de não permitir que esse espaço seja incorporado por esses mecanismos e que a educação se transforme numa mercadoria. E como essa já tem se transformado, né? Nós estamos com grupos grandes aí que estão vindo de fora, é capital estrangeiro, invadindo a educação no Brasil e colocando na Bolsa de Valores. Então, isso é um absurdo. A educação hoje... O ensino maior aqui é público, viu? Nós temos que tomar cuidado. Mas o ensino público, ele tem sofrido isso, né? O maior conteúdo é de ensino público. Nós temos aí milhões e milhões de crianças nas escolas. A gente não pode setorizar demais. Eu sou defensor do ensino público e gratuito. Mas sim, a rede privada defende também. Eu não sou. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado para a gente não setorizar. Entendeu? O ensino não pode ser setorizado. A gente tem que compreender o conjunto. O conjunto, a professora Lara já disse, nós temos um problema, porque o IDEB é um índice. E por ser um índice, ele não enxerga a educação como um todo. Tá certo? A Universidade Federal de Uberlândia hoje já trabalha junto à Secretaria Municipal de Educação, os professores da universidade vão para lá e eles são os nossos formadores. Eu sou assessor, eu tenho sido formado constantemente. Tá certo? Para compreender esse conjunto, tentar intervir no ensino. E eu acredito muito que é o nosso prefeito, a secretária de Educação, nós vamos mostrar daqui a 4 anos que é possível, tá certo? Uma cidade de porte médio, diferentemente, por exemplo, de Ribeirão Preto. Eu sei que Ribeirão Preto está comprando apostila, tá certo? Uberlândia não. Uberlândia está num modelo inteligente. Agora, gente, a iniciativa privada é do modelo capitalista. Não mais, né? Não tem diferença. Aí a professora Rossana, né? A professora Rossana entende. E eles vão continuar desse jeito. E eles vão, assim, eu acredito, com a evolução hoje do governo federal, que deu ontem, inclusive, uma martelada no pré-sal, e aí tem que entender isso, esses recursos vão vir para a educação no país e nós vamos fazer uma revolução no Brasil muito grande, tá certo? Porque nós vamos pôr 75% dos royalties do pré-sal na educação e isso vai mudar realmente o Brasil. Que nós precisávamos também de dinheiro e vamos subir de 4% para 10% do PIB e o Brasil vai mudar. Tá certo? Tá certo. Bom, a educação é um assunto extenso, né, e não termina por aqui. Logo teremos mais programas para discutir esse assunto. Eu quero agradecer a presença de vocês, também a sua companhia em casa que está assistindo o Em Pauta. E na semana que vem a gente volta. Muito obrigada e até lá.